Olá, eu sou o Tiago da Costa Dantas Moniz e vou apresentar o trabalho intitulado Atributos Estruturais, Quantitativos e Qualitativos dos Solos em Agroecossistemas na Comunidade Ideal Aracoiaba, Ceará. Bom, o roteiro de apresentação do trabalho vai seguir essa sequência que está apresentada na tela. O solo ele é constituído por três fases: uma fase sólida, líquida e gasosa, onde o ar e a água, que representam a fase líquida e gasosa, ocupam o mesmo espaço poroso, que em condições perfeitas representam 50% dessa fase, e a fase sólida é representada por uma fração mineral e outra orgânica, que representam os outros 50%. Portanto, o solo é considerado um sistema termodinâmico, tridimensional, aberto, as quais estabelecem relações funcionais entre si com o meio, possuindo funções como sustentação física da planta, reservatórios de nutrientes, água, oxigênio, permitindo assim o fluxo de água e gases no solo. Bom, os solos também possuem atributos que, devido a fatores e processos de formação, variam em sua composição. Conhecer esses atributos químicos, físicos e biológicos é fundamental para conhecer a saúde do solo, ou seja, indicadores ou indicativos da qualidade do solo, que podem ser quantitativos ou qualitativos, e que contribuem para a manutenção da sua capacidade produtiva, que podem variar em função do manejo do solo e dos cultivos agrícolas também. A caracterização dos solos nos ambientes ela é importante ou se faz necessária para identificar as potencialidades e limitações de uma área produtiva e contribuir assim para uma agricultura mais sustentável. O trabalho teve como objetivo avaliar os atributos físicos, químicos e estruturais dos solos e suas interrelações, comparar os dados quantitativos com os qualitativos obtidos em outro trabalho por Gadelha em 2021 e fornecer informações necessárias para o manejo agrícola sustentável. A área de estudo é localizada no município de Aracoiaba, Ceará, na comunidade Ideal. Foram coletadas amostras deformadas e indeformadas nas camadas de 0 a 15 e 15 a 30 centímetros, em dois pontos aleatórios em cada área. Foram coletadas essas amostras numa mata ciliar, mata nativa, preservada, numa área de cultivo de manga e saputi e numa área de cultivo de milho, que estava em pousio. Essas amostras foram levadas para a UFESA, para o laboratório, onde foram secas ao ar, destorroadas e passadas em uma peneira com malha de 2 milímetros para a obtenção da terra fina seca ao ar para posterior análises físicas e químicas estruturais. As análises físicas realizadas foram classificação textural, pelo triângulo textural, e análise granulométrica, a densidade do solo e de partículas, porosidade total, agregados por meio do diâmetro médio ponderado e geométrico, e foram embasadas no Manual de Métodos de Análise do Solo da Embrapa, de 2017. As análises químicas e morfológicas realizadas foram o carbono orgânico total, o nitrogênio total e relação carbono-nitrogênio, de acordo com o Manual de Análise de Solo da Embrapa, de 2017. Com relação às análises granulométricas e sua classificação textural, observou-se que em todas as áreas houve um predomínio da fração areia, com mais de 60% em todas as áreas, principalmente a areia fina, portanto sendo classificada em sua maioria no triângulo textural como franco-arenoso. A área de mata ciliar apresentou um incremento da fração argila nas camadas subsuperficiais de 15 a 30, o que refletiu em uma maior densidade do solo, que a gente vai ver na tabela mais à frente, e, consequentemente, a redução da porosidade total. Nesse slide temos a comparação das análises granulométricas com análise textural feitas pelo método do tato por Gadelha em 2021, nas mesmas camadas e nas mesmas áreas estudadas no trabalho atual. E ao esfregar o solo entre os dedos, ele sentiu um rangido audível e uma sensação de aspereza, indicando que o solo é realmente arenoso, e também observou a formação de uma bola uniforme e brilhante, e que ao apertar essa bola com o polegar, ela se moldava, mas em seguida se rachava por uma fenda, sendo classificada pelo método do tato como franca e franco-arenoso, o que apresenta uma compatibilidade textural com o trabalho atual. Temos aqui a tabela dos atributos estruturais dos solos que foram estudados.
onde a gente pode observar que os menores valores de densidade do solo foram encontrados nas camadas superficiais em todas as áreas estudadas, devido à influência do espaço poroso, pois são inversamente proporcionais. Onde a gente pode ver que onde teve uma maior porosidade total, que foi na área de Mangue e Saputi, nas camadas de 0 a 15, foram justamente onde tiveram os menores valores de densidade do solo. E com relação ao diâmetro médio ponderado, vale destacar a área de mata ciliar, que apresentou os maiores valores, ou seja, agregados mais estáveis, e isso se justifica pela presença da deposição vegetal, ou seja, da serrapilheira, que apresenta uma maior contribuição da matéria orgânica, que contribui assim para a formação de agregados mais estáveis. Bom, nesse slide temos a comparação da densidade do solo da metodologia utilizada por Gadelha e a metodologia utilizada no trabalho atual feito por mim com relação à densidade do solo. No trabalho atual, a densidade do solo foi feita pelo método do anel volumétrico, que calcula a relação da massa do solo seco a 105 graus Celsius em estufa com o volume do anel volumétrico onde o solo foi coletado, que foi coletada uma amostra indeformada. Já Gadelha utilizou uma metodologia alternativa, onde ele utiliza a amostra deformada. Com isso, o trabalho de Gadelha, a densidade do solo variou entre 1,12 e 1,23 gramas por centímetro cúbico, ficando numa faixa inferior dos resultados encontrados no trabalho atual, que variaram de 1,24 a 1,54 gramas por centímetro cúbico. Porém, os solos minerais em geral, eles apresentam a densidade do solo variando de 1,1 a 1,6, portanto, estão dentro dos limites aceitáveis para solos minerais, né? Na comparação entre os métodos com relação à porosidade total, temos que ela foi estimada pela equação 1 menos densidade do solo sobre densidade das partículas vezes 100, onde a densidade das partículas foi utilizado o valor médio para solos minerais, que foi de 2,75 gramas por centímetros cúbicos, nas duas metodologias. Então, com isso, apenas a densidade do solo mudou nessa equação e, como resultado, temos que apresentar uma similaridade entre as duas metodologias. Ainda na comparação da metodologia utilizada por Gadelha e a metodologia utilizada no trabalho atual, temos que na metodologia de Gadelha, ele utilizou duas peneiras de construção, uma de 20 milímetros e outra de 5 milímetros. Os agregados que ficaram retidos na peneira maior de 20 milímetros foram avaliadas com relação a pontos de fraqueza e dureza obtidas diante força exercida entre os dedos. E os agregados que ficaram retidos na malha menor de 5 milímetros foram avaliadas retirando uma amostra e colocando em um prato e aplicando 30 borrifadas com água a uma distância de 30 centímetros e depois foi avaliada a estabilidade dos mesmos. No trabalho atual, foram avaliadas através de um equipamento chamado oscilador, que simula uma chuva e ela traz como resultado o diâmetro médio ponderado e geométrico dos agregados que resistiram a essa simulação. Então, é interessante observar que em ambas as metodologias, a área de mata ciliar foi a que apresentou os agregados mais estáveis, né? E isso se dá justamente pela uma menor perturbação antrópica, ou seja, também pelo maior aporte de carbono orgânico, por meio da deposição vegetal da serrapilheira, que influencia no incremento da matéria orgânica e na formação de agregados mais estáveis. Na tabela 3, nos atributos químicos do solo que foram estudados, vale destacar que na área de mata ciliar, em todas as camadas, foram onde tiveram os melhores valores ou os maiores valores de carbono orgânico total, nitrogênio total e, consequentemente, os maiores valores de relação CN em relação às outras áreas. Comparando a metodologia utilizada por Gadelha, comparando com a metodologia atual, agora com relação ao carbono orgânico total ou a matéria orgânica. Gadelha observou a atividade da matéria orgânica através de borrifadas de água oxigenada 10%, que reage com a matéria orgânica do solo, isso nas áreas e nas camadas estudadas. E ele observou uma maior atividade da matéria orgânica nas camadas de 0
a 15 camadas superficiais da área de mata ciliar, e isso foi evidenciado por uma maior efervescência do carbono orgânico. E corroborando com o trabalho atual, que apresentou valores de carbono orgânico total e nitrogênio total, no maior aporte na área de mata ciliar e decrescendo em profundidade, corroborando com Gadelha. Com isso, conclui-se que, comparando os dados quantitativos obtidos nesse trabalho e qualitativos obtidos por Gadelha, verificou-se similaridade quanto à classificação textural, densidade do solo, agregação e carbono orgânico total. Com isso, os métodos qualitativos se mostraram uma ferramenta importante na avaliação dos atributos do solo, ou seja, confiáveis, e contribuindo assim para um manejo sustentável. Obrigado.